Estamos no Dragão, o estádio do Futebol Clube do Porto, instituição fundada em 1893. Um clube que desde então se tornou num ícone, não só da cidade, não só da região, mas mesmo do país. Repare-se que quando adotam, já no início do século XX, as cores azul e branco, eram as cores, na época da bandeira nacional. Desde então, uma longa história, repleta de grandes feitos desportivos. E por isso o Futebol Clube do Porto foi reunindo um fabuloso espólio que retrata essa história. Mas é muito mais do que uma história desportiva. O espólio, as memórias do Futebol Clube do Porto, são também importantes memórias, são também identidade. E por isso, o Museu do Futebol Clube do Porto é muito mais do que um museu desportivo. É também um museu identitário. Vamos conhecer o Museu do Futebol Clube do Porto. Localizado naquele que é considerado como um dos mais belos estádios europeus de futebol, o do Dragão, inaugurado em 2003, o Museu do Futebol Clube do Porto abriu as suas portas alguns anos depois, em 28 de setembro de 2013, para assinalar os 120 anos do clube. Um amplo e qualificado espaço museológico que reúne uma vasta coleção que está longe de se esgotar nos troféus e efeitos da instituição. Muitos outros objetos, documentos, maquetes e suportes multimédia permitem contar a história do clube, fazendo com que um museu, só aparentemente esportivo, se venha afirmando como uma referência cultural não só da cidade, mas também a nível nacional, já com vários prémios da Associação Portuguesa de Museologia, e também internacional, tendo sido já nomeado para o conceituado galardão de Museu Europeu do Ano. Este é, de resto, o único museu do mundo que é membro afiliado da Associação Mundial de Turismo. Com longa experiência na gestão de equipamentos, também da comunicação e do marketing, Mafalda Magalhães tem também uma longa ligação ao Futebol Clube do Porto e desde a fundação do museu, que é a sua diretora. Mafalda, tudo bem? Tudo bem. Como é que surge um museu de Futebol Clube do Porto? Cai assim do céu ou havia já alguma preocupação anterior? Existiu sempre uma grande preocupação em preservar o património material e imaterial do clube. E o nosso presidente sempre teve muito cuidado com isso. Obviamente que a infraestrutura do Estado das Antas não permitia acolher todo o património e todo o espólio que o Futebol Clube do Porto tinha. Sim, eu lembro quando era miúdo e à sede na Avenida dos Aliados que havia a sala dos troféus, mas era uma salinha pequenina. Era uma salinha pequenina e todos os outros troféus estavam distribuídos por várias salas e vários espaços do estádio e alguns até na casa de algumas pessoas que iam preservando aquilo e mantendo até um dia se decidir fazer o museu. E uma das preocupações maiores que o nosso presidente teve após a construção do estádio do Dragão, foi construir o museu. E em 2013 tivemos essa capacidade, com apoios, obviamente, com alguns apoios financeiros, de construir este museu e tentamos fazê-lo da forma mais interessante e muito ligado às novas museologias e às novas práticas. E o mais atual possível do ponto de vista tecnológico para que conseguíssemos manter o museu atual durante muito tempo. Bom, e a verdade é que estamos a falar de um museu muito visitado. Nós podemos dizer que é o museu mais visitado da cidade? É verdade. Eu acho que podemos dizer que é o museu mais visitado da cidade. A infraestrutura Estádio do Dragão, onde o museu se insere, tem milhares de visitantes. Se pensarmos num dia de jogo, são milhares de pessoas que circulam por aqui. E que nós poderíamos contabilizar como muitas infraestruturas na cidade contabilizam simplesmente uma visita de quem passa, ou num pátio, ou num jardim, ou num hall. Nós não o fazemos, apenas contabilizamos as visitas ao museu
e quem compra o nosso tour. E, portanto, eu diria que atingir 1 milhão de visitas em ano de início de pandemia, de 2013 até hoje, acho que é um feito para esta zona oriental da cidade, que infelizmente não tem infraestruturas de mobilidade que permitam aos turistas circular por aqui, como um tour de autocarro turístico, não chega aqui. Nós temos que captar os visitantes e os turistas, porque o museu tem cerca de 40% dos seus visitantes são turistas. E que se deslocam aqui propositadamente sem usarem esses meios. Portanto, eu acho que o caminho que desbravamos para trazer algum dinamismo a esta zona oriental vai ser certamente muito benéfico para os próximos equipamentos que vão ser construídos agora, nomeadamente aqueles que a Câmara Municipal do Porto tem pensado para aqui. De alguma forma o museu está a funcionar já como uma âncora cultural para esta área da cidade. E por falar em âncora cultural, o museu tem vindo a colecionar também prémios. Não é? É verdade. Nós temos vários prémios da Associação Portuguesa de Museologia. Já tivemos um prémio de inovação e criatividade. Fomos candidatos ao Museu Europeu do Ano em 2016, onde fizemos parte de uma shortlist de museus europeus. Sim, só ser nomeado é como aos Oscars, só o facto de ser nomeado já é verdade, é verdade. Foi muito importante para nós, foi muito importante essa visibilidade junto das entidades como o ICOM, que eu diria que ainda não estavam muito familiarizados com aquilo que é um museu desportivo, e os museus desportivos têm vindo a ganhar muita relevância. E sei que o Museu Flóculo do Porto tem sido um dos... Temos feito um trabalho sempre muito ativo. Temos vindo a demonstrar que um museu de um clube pode servir para transmitir valores e tem competências do ponto de vista pedagógico muito interessantes e muito importantes. Para lá dos amplos espaços onde se destacam várias personalidades ou os mais importantes troféus conquistados pelo Futebol Clube do Porto, o museu conta com muitas outras áreas onde a história do clube se cruza com a da cidade e da região. Caso das suas origens, que andam ligadas, no final do século XIX, aos pioneiros do desporto em Portugal e aos negócios do vinho do Porto, mas também à forma como as sucessivas instalações desportivas do clube foram acompanhando o crescimento urbano da cidade. O museu procura também recriar alguns ambientes, como é o caso do balneário da equipa principal. Programador e gestor cultural, ligado a algumas das mais icónicas iniciativas culturais da área metropolitana do Porto, Jorge Maurício Pinto é, desde a criação do museu em 2013, também o seu programador. Jorge, quem vem visitar o museu, este extenso museu, o que é que encontra? Se pudesses sintetizar o percurso, o que é que nos dirias? Não é fácil, mas vamos tentar. É meter o recinto na petesca. Basicamente, para se perceber a dimensão, são cerca de 4.000 metros quadrados, divididos por 27 áreas temáticas. E a ideia é que, ao longo dessas 27 áreas temáticas, incluindo esta em que nós estamos agora, a servir de cenário, as pessoas recriam um espírito de balneário de várias gerações, entre o antigo e o mais contemporâneo, e onde se pretende que as pessoas tenham uma experiência. Ora, isto replicado por 27 áreas temáticas, que no fundo o que se pretende é que com este percurso, com este passeio suave, cultural, artístico, social, desportivo, obviamente, que é de Futebol Porto que falamos, o clube da cidade, se possa perceber o que é que esteve na origem da fundação, da refundação, que se perceba como é que surgiram as primeiras provas competitivas, o primeiro hino, o primeiro emblema, quem foram os primeiros dirigentes, os primeiros adeptos, quais foram as primeiras conquistas físicas, taças, com golos, com vitórias,
entre pares da cidade, entre pares do país, etc. E até experiências além fronteiras. E, portanto, a ideia é que ao longo deste passeio nada sinuoso, muito interessante, cheio de estímulos e emoções, se possa perceber muito o que é a história do Futebol Clube do Porto e muito o que é a história da cidade que recebe este Futebol Clube do Porto. Portanto, daí uma experiência que se recomenda, mas há alguns não é espaços... só ao clube, é também à própria cidade. Claro. Mas há alguns espaços que são mais impactantes que outros. Não é? Eu imagino que o sítio dos troféus, por exemplo. Eu diria que vai muito do gosto das pessoas. As pessoas que estão mais habituadas ao discurso museológico mais tradicional, se calhar vão achar muito interessante logo o arranque do museu, onde se explica as origens, onde está muita documentação e muita memória, do ponto de vista documental, dos objetos, dos materiais, dos documentos, papéis, dos primeiros têxteis, dos primeiros sons, e cuja narrativa está muito bem expressa e muito bem guardada e mantida. E ao longo desse período também vai-se perceber muito bem o que era o Futebol do Porto antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Em liberdade, em termos sociais e políticos, e também se manifesta em termos culturais e artísticos e, obviamente, desportivos. E aí passamos quase de uns corredores de alguma história mais controlada para uma explosão de cores, de eventos, de conquistas. E sim, chegamos à grande Praça Central, que é uma das tais 27 áreas temáticas, onde podemos descobrir toda a história esplendorosa do Futebol do Porto, e onde, de um lado, temos a constelação do Dragão, que guarda todas as vitórias nacionais e outras emblemáticas, e depois em frente temos em campo aberto, de um ponto de vista quase cinematográfico e muito artístico, a exposição dos 7 troféus internacionais, que é o brilho universal. São aqueles troféus, alguns dos quais mais nenhum clube, mais nenhuma equipa em Portugal conseguiu conquistar. No futuro veremos, mas aqui no Futebol do Porto. E, portanto, há toda esta experiência, quase um baque, no bom sentido, e tudo isto muito com efeitos de video mapping, 3D, 4D, muito som, muita imagem, tudo misturado com a emoção que é ver, e sobretudo até muita coisa que nos atrai para conhecer e reconhecer mais, que são os interativos. E há uma grande aposta nos interativos. É assumidamente também um museu contemporâneo no ponto de vista técnico e tecnológico. E, portanto, acho que se conseguiu, no conceito geral deste museu, equilibrar todos os bons sintomas e ingredientes, que hoje é um museu moderno, mais que moderno, contemporâneo, somos obrigados a deter e a assumir. E há muitos interativos, há muita tecnologia, que faz com que eu possa descobrir. E aqui está a diferença entre fazer hora e meia de visita ou 3 horas ou um dia inteiro. Exatamente. Porque este museu, de facto, tem muito para ver. Temos muitos casos de gente que não consegue ver à primeira, nem à segunda, nem à terceira. Claro. E passa muitas vezes despercebido. Mas julgo que é uma boa experiência, sobretudo, para as pessoas perceberem o que é a história do Futebol do Porto e a história da sua cidade. Então vamos ver. Vamos ver. Os dispositivos interativos são uma grande aposta do museu. Através deles, não só se conseguem efeitos especiais, mas também a possibilidade de salvaguardar muita informação em textos e imagens que de outra forma seria incomportável no discurso museográfico. Com efeito, a leitura da totalidade destes conteúdos demoraria vários dias. Mas estes suportes vêm também responder a uma necessidade sentida pelos responsáveis do museu, a de permanentemente atualizarem os conteúdos, seja porque novos documentos e objetos do passado vieram enriquecer as coleções, seja porque o presente do clube continua a registrar novas conquistas, troféus e histórias. Jorge, mas para lá desta fabulosa exposição permanente, o museu tem muito mais, não é? Qual a programação regular do Museu do Futebol do Porto? A programação, ou conjunto de conteúdos programáticos, eventos e ativações, basicamente, existem para complementar, para dar vida para lá daquilo que é o discurso, a narrativa da exposição permanente. Há uma exposição permanente e há um conjunto de atividades que lhe imprimem vida para lá disso. Até porque nós gostamos sempre de não esquecer, ou se quisermos ao contrário, de vincar muito bem,
que o Futebol do Porto não é só futebol, apesar de ter o seu naming futebol. É um clube que sempre foi, 128 a caminho de 129 anos, extremamente eclético. E entre as atividades que ainda hoje existem, em atividade, e um conjunto de outras que já não se praticam, mas que fizeram história e fazem história. E para esse extenso, vasto público, porque há muita gente que aprecia futebol e modalidades e vice-versa, e as duas coisas, e ambas as coisas, construímos uma programação de atividades, de conferências, divulgação de objetos no mês, exposições temporárias dentro e fora de porta, isto é, em itinerância, não só na própria cidade do Porto, mas no fundo até pelo país, indo de encontro às expectativas não só das pessoas que gostam de futebol, mas também gostam do desporto em geral, com a marca azul e branca, mas sobretudo com o selo da Invicta, e que espalham um bocadinho toda a história, porque a história não é só futebol, nem só desporto. Há muito mais. E esse objeto do mês que está sempre em destaque na entrada do museu, no átrio, também não é sempre só ligado ao futebol, não é? Não, aliás, portanto, objetos do mês, considerando 12 meses do ano, nós tentamos exatamente, é de propósito que tentamos balançar e equilibrar. Não é que estejamos obcecados, tem que ter 5 de uns e 7 do outro, mas, sobretudo, a curiosidade. O objeto do mês é uma coisa que não está na exposição permanente. A exposição permanente explica no seu todo o foco do Porto, do futebol a todas as outras modalidades, a sua vida e a sua ligação à cidade e ao mundo que o rodeia. O objeto do mês, que está nas reservas, está nas coleções, tem basicamente que refletir tudo isso. Portanto, tanto tem futebol como tem tudo o resto. Do documental ao objeto, da taça à bola da modalidade, de uma iata a uma fotografia, de um livro, a tudo o resto nós consideramos que é o discurso museológico. Mas, Jorge, para lá dessas exposições temporárias, desse objeto que é salientado, há depois também todo um outro conjunto de iniciativas, utilizando nomeadamente o auditório, que está também aqui Sim, no museu. Já recebeu o auditório Fernando Cerdeira Pinto, assim batizado após o falecimento do histórico líder da Assembleia Geral. Já recebeu conferências intimamente ligadas ao universo azul e branco, mas também a outro tipo de atividades que recebemos em parceria ou em ligação. Eu lembro, por exemplo, que há uns anos, em homenagem, por exemplo, ao Ipatimup, nós conseguimos organizar uma grande conferência sobre a morte súbita e este auditório foi palco disso. Organizamos eventos da palavra e do conhecimento, organizamos eventos musicais, como o célebre da letra à música. Sim, muito regular, que é um evento, aqui os grandes nomes da música portuguesa. É um evento mensal, que nós só interrompemos agora com a pandemia, por razões óbvias, por razões artísticas. As pessoas tiveram que se recolher, estamos agora a preparar o regresso desse e de outros eventos como tal. Portanto, há espaço para a arte, no sentido de cultura, artes plásticas, conferência Palavra e Conhecimento, ativações até de serviço educativo, etc, etc. Feitos de dentro para dentro, mas também de dentro para fora ou de fora para dentro. Isto é, no fundo, criamos uma agenda cultural, mensal, na ordem de uma média de 15 eventos mensais, onde todos estes aspectos atravessam, portanto, dando vida ao museu e explicando que há muito mais vida para lá da própria história. Levando o próprio museu pela cidade também. Levamos pela cidade, nomeadamente, não é porque estamos aqui agora, um produto que até já é premiado, foi o que eu digo, que é a Rota do Dragão. São passeios culturais, com a marca do Joel Clet, que bem conhece a cidade e que são complementados depois com visitas e passeios culturais também dentro do próprio museu, deste museu enorme, mas onde cabe quase tudo, inclusive as Rotas do Dragão. Muito bem, vamos prosseguir. São inúmeros os objetos marcantes no museu, as botas de ouro de Gomes ou de Jardel, as luvas de Vítor Bahia, as 5 taças do pentacampeonato. E há mesmo alguns que são únicos no mundo. É o caso da Taça Intercontinental, um troféu que durante décadas circulou pelo mundo. A última edição teve lugar em 2004 e foi vencida pelo Futebol Clube do Porto, que por isso passou a ser o seu derradeiro possuidor. Um outro histórico troféu é a Taça Arsenal, considerado o maior troféu que alguma vez uma equipa de futebol ganhou na sequência de um jogo. E não foi um jogo qualquer. Em 1948, com um sofrido 3-2, o clube vencia aquela que era considerada até então a melhor equipa do mundo. Jorge, aqui debaixo da constelação do Dragão estamos num dos núcleos mais impactantes, os grandes troféus,
Enfim, é de facto uma longa história repleta de grandes marcas, mas uma história que nestes últimos 40 anos fica indissociavelmente ligada também àquele que é o mais titulado dirigente desportivo do mundo, Jorge Nuno Pinto da Costa. É verdade, portanto, é o presidente e mais tempo em exercício à frente de uma instituição desportiva, em todo o mundo, mais, em termos de longevidade, não há outro, e é também, por consequência disso, podia não ser, mas é o presidente, o líder mais titulado também do mundo. E em todas as modalidades, não só no futebol, em todas as outras modalidades. E por isso ele está muito presente no museu. Está também espalhado um pouco naquilo que diz respeito não só aos 40 anos da presidência, mas também aos 60 enquanto ligação ao Futebol do Porto, antes de ser presidente, enquanto dirigente, passando o seu percurso precisamente pelas modalidades antes de chegar ao futebol, e várias modalidades, o hóquei patins, o boxe e outros. Inclusive chegou a gerir o leque das modalidades amadoras no clube, antes mesmo de chegar ao futebol, enquanto chefe do departamento de futebol e depois mais tarde já como diretor e, consequentemente, como líder. E não há outro número interessante, que é, está a caminho dos 70 anos enquanto ligação, enquanto sócio. Que é quando começa normalmente o nosso amor ao clube, a nossa devoção, o nosso gosto pelo Clube de Futebol do Porto. E esse está um pouco por todo lado. Obviamente que no que diz respeito aos 40 anos ou aos 60 dirigentes, há vários indícios da apagada de Jorge Nuno Pinto da Costa neste museu, mas eu destacaria 2 ou 3 mais óbvios. Um deles é a Galeria dos Presidentes, está aqui mesmo aqui atrás deste espólio, são as vitórias nacionais, que está ali, obviamente, é a figura que está a fechar a Galeria dos Presidentes, até quando for, até quando ele decidir continuar a ser, os sócios decidirem. Outro dos fabulosos quadros táteis, com imensos documentos, consegue fotografias. descobrir toda a antiguidade em termos tecnológicos. Parece contraditório, mas é mesmo assim. Podemos descobrir biografias, histórias, fotografias, vídeos, são quase todos os presidentes desde a origem até à atualidade. Depois, se quisermos refletirmos para muitas destas vitórias, mais de 60 vitórias aqui nacionais, nesta constelação, ou os 7 internacionais, são todos coincidentes com a gestão de Jorge Nuno Pinto da Costa. Mas ainda há uma área temática dedicada ao Presidente, onde também há alguns tesouros, segredos e histórias muito peculiares deste dirigente e deste homem. Alguns objetos que são mesmo pessoais e que ele depositou são no da coleção pessoal. Alguns estão a fazer trânsito para as exposições temporárias, como a sua própria vitrine do Presidente, outros já nos têm ajudado a fazer algumas exposições temporárias. Quando fizemos, por exemplo, a evocação de Viena, foi muito útil o seu contributo da sua coleção pessoal. E ainda temos, dentro dos termos tecnológicos, nos faz sonhar, temos ali um conjunto de 10 hologramas que contam na primeira pessoa, porque é um holograma, são entrevistas gravadas ao Presidente, em formato holograma, como se ele estivesse ali, que nos elucida sobre várias histórias muito curiosas também, suas, enquanto dirigente, enquanto histórias do Futebol do Porto. Portanto, é quase impossível ignorar, não ver, não observar, não sentir a presença deste atual Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Aquele que é hoje o museu mais visitado da cidade do Porto não se limita a narrar e a apresentar objetos relacionados com grandes feitos, grandes conquistas desportivas. Não. O Museu do Futebol Clube do Porto é, afinal, também um espaço de memória, um espaço que tem tudo a ver com a história da própria cidade do Porto. Um espaço de identidade. Aqui somos desafiados para embarcar em muitas viagens, até de autocarro. Venha embarcar numa fabulosa viagem no Museu do Futebol Clube do Porto.